Muito boa noite, muito bom dia, boa tarde, você que está me assistindo neste momento, neste vídeo. Quem vos fala é Samuel Santos, eu sou o pregador MR. E estamos aqui para trazer mais um momento da Palavra do Senhor, mais um estudo da Palavra de Deus. E peço a você que você faça a comparação, comparando coisas espirituais com espirituais. Convido você a assistir esse vídeo, comparar as coisas dentro da Palavra de Deus e fazer o seu julgamento quanto a tudo que nós vamos falar aqui, amados. Esse vídeo é um vídeo especial, é o 3 em 1, e esse 3 em 1 de hoje é um assunto bastante polêmico, tanto que aí no vídeo está o tema, os 3 tópicos polêmicos da minha pregação. Porque é exatamente sobre os 3 pontos aonde as pessoas muitas das vezes me julgam, como aquele que prega heresia, aquele que prega mentiras. Muitos não acreditam na minha mensagem, muitos fazem um julgamento equivocado quanto à minha mensagem. Eu não sei se muitas pessoas de repente não entendem, não compreendem a minha visão, e muitas das vezes me julgam como aquele que prega heresia e mentiras. Amém, pessoal? Mas eu creio que prego aquilo que dentro da Palavra de Deus o Espírito Santo me dá como visão verdadeira do que é realmente o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém? E esses são os 3 pontos tópicos onde eu sou mais criticado. Na verdade, são os 3 tópicos que as pessoas me julgam como herege. É em cima desses 3 pontos: a predestinação, o batismo e o dízimo. São os 3 tópicos fundamentais da minha mensagem, amém? Ou da minha pregação. Então vamos lá, amados. Eu quero que você preste atenção. Eu vou trazer de uma forma muito prática, e falar de uma forma muito mais clara, com uma linguagem simples, para que você venha realmente assimilar, na verdade, qual é o conteúdo da minha pregação, dessa mensagem, em nome de Jesus. Nós vamos primeiro falar sobre a predestinação. E antes de falarmos sobre isso, mais uma vez, mas como nesse vídeo, falando de forma específica, eu continuo afirmando, e digo para vocês, eu creio na predestinação. Eu creio que nós, filhos de Deus, eu e você, que é filho de Deus, confessou o Senhor Jesus, confessou seus pecados, recebeu Jesus na sua vida, eu acredito que todos aqueles que recebem a Cristo, arrependendo dos seus pecados, se tornando uma nova criatura para andar em novidade de vida, eu acredito que todos nós somos predestinados para sermos filhos de Deus. Isso é muito claro dentro da Palavra de Deus, eu não tenho nenhuma dúvida, não preciso de muito rodeio para falar sobre isso. Não sei qual é a dificuldade que as pessoas têm de aceitarem esta pregação, porque é uma realidade, é uma verdade. A Palavra de Deus é muito clara, principalmente no Novo Testamento, quanto a esta verdade. Correto, amados? Então, eu creio plenamente na predestinação. Uma mensagem que eu já venho pregando há muitos anos e que cada vez mais se fortalece no meu coração, no decorrer do tempo, das coisas, das circunstâncias, do que eu vejo acontecer muitas vezes dentro das igrejas, e cada vez mais isso se confirma no meu coração, amados. Amados, nós somos predestinados, nós somos eleitos desde antes da fundação do mundo, nós somos conhecidos por Deus desde antes da fundação do mundo. Ele nos escolheu para que hoje nós fôssemos santos e irrepreensíveis no Senhor. Amém? Lá em Efésios fala sobre isso, Nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Tudo é pela soberania e pela vontade do Senhor sobre a nossa vida, amados. Eu gostaria de trazer para você um texto para poder trazer como base do que nós estamos falando hoje, que está em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 28, texto tão conhecido, entre vários, mas esse para mim é o principal, que fala assim: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, também
daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E ao que justificou, a esse também glorificou. Esse texto, para mim, ele é muito direto e específico. Eu já disse isso aqui em outro vídeo que eu fiz, em outro tema, falando sobre predestinação. E se não houvesse, amado, nenhum outro conteúdo, nenhum outro contexto, nenhum outro versículo que sustentasse essa verdade de que nós somos predestinados, de que nós somos predestinados para a vida eterna, se só houvesse somente esse texto, para mim seria o suficiente para afirmar isso. Porque o texto ele é muito específico e muito claro. Primeiro fala sobre o decreto. Primeiro fala que nós fomos chamados por seu decreto, ou seja, por uma soberana vontade de Deus, por algo que Deus decretou desde antes a fundação do mundo, de um plano de salvação, de um plano perfeito, de um plano elaborado por Ele desde antes a fundação do mundo para ser executado em Cristo Jesus. Nós fazemos parte desse decreto, nós fomos chamados por esse decreto. Amém? Que não tem volta, não tem mudança, não tem sombra de variação. Nada pode mudar isso. Não é a minha vontade, não é a vontade do mundo, não é a vontade do pecado, não é a vontade do diabo. Não, é a vontade de Deus que prevalece. Tudo o que acontece na nossa vida quanto à salvação, amados, é pela vontade do Senhor. Existe um decreto de Deus pré-elaborado para que tudo venha acontecer para o fim da salvação se cumprir na nossa vida, em nome de Jesus. E ele continua falando, né? Porque os que dantes conheceu, também os predestinou. Observe que existe aqui um plano de salvação desde antes da fundação do mundo. Amém? Não só creio na predestinação, como na pré-existência. Já falamos sobre isso aqui, já preguei sobre isso em Gênesis, né, de como nós fomos criados antes da fundação do mundo, enfim. E o texto aqui, ele atesta isso e afirma isso. Os que dantes conheceu, também os predestinou. Nós só fomos predestinados porque fomos conhecidos. Quando que nós fomos conhecidos? Antes da fundação do mundo. Eu creio, amados, que eu e você, em espírito, pela vontade de Deus, estávamos com Ele, antes de vir ao mundo. Lá em Gênesis, quando Ele criou o homem, no capítulo 1, no versículo 26, Ele criou o espírito. Ele criou o homem, macho e fêmea, na presença dEle. Isso é muito claro. E aqui se confirma esse mistério, amado, porque isso aqui é um mistério. Isso aqui é um segredo profundo do Espírito Santo. Isso aqui é uma ciência profunda do Espírito Santo para a nossa vida. Nós fomos predestinados porque nós fomos conhecidos. E vice-versa, nós fomos conhecidos e fomos predestinados por isso. Amém? Então ele continua, aos que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Nós fomos predestinados para ser a imagem de Cristo, para ser filhos de Deus. E ele continua falando, e aos que predestinou, chamou, e aos que chamou, justificou, aos que justificou, glorificou. Observe que toda a obra foi realizada por Deus. Está sendo elaborada por Deus, está sendo executada por Deus. Você pode observar que a salvação começa antes da fundação do mundo e termina na glorificação em Cristo Jesus. É muito bem aqui especificado. Conheceu antes da fundação do mundo e predestinou. Ao que predestinou, chamou. Claro que isso. Só são chamados aqueles que são predestinados. Esse chamado é a testificação, porque a pregação é pregada em todo o mundo. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então esses escolhidos por Deus são chamados pela mensagem, pela pregação. Todos nós que cremos na mensagem do Evangelho é porque nós fomos predestinados para crer. Isso é fato. Ele é muito claro em dizer isso aqui. Aos que predestinou, a esse chamou. E aos que chamou, justificou. Observe que a obra continua. Ele não para pela metade. E aos que justificou, glorificou. Aquele que começou a boa obra em vós há de completar até o dia do Senhor Jesus Cristo. Amados, eu creio nisso piamente. Eu não creio e não abro mão disso. Isso para mim é uma verdade profunda. Hoje eu sou o que sou como filho de Deus pela vontade de Deus. Fui predestinado para isso. Existe todo um processo de arrependimento, de pregação. Isso é fato. A obra de Deus é feita dessa maneira.
Mas nós temos que ter esse conhecimento, esse entendimento. Por trás disso tudo existe um plano. Por trás disso tudo existe um projeto pré-elaborado, uma vontade soberana de Deus sobre a nossa vida, amado. Poxa vida! As pessoas insistem com o tal do livre-arbítrio, livre-arbítrio, livre-arbítrio. Amado, o livre-arbítrio não é para escolher Deus. O livre-arbítrio do homem é para escolher as suas vontades neste mundo. Foi isso que Deus falou para Josué, Ele falou para o seu povo. Eis que eu ponho diante de vós a vida e a morte. Escolha a vida para quem foi mais. O bem e o mal. Escolha o bem para que seja abençoado. Ele está falando de escolhas práticas, funcionais da nossa vida. Esse é o nosso livre-arbítrio, amado. Nosso livre-arbítrio só vai até as nossas atitudes, a nossa escolha neste mundo. Quantos homens de Deus fizeram escolhas erradas? Sansão, Davi, Salomão. Quantas pessoas, quantos filhos de Deus, quantos homens de Deus aclamados na Bíblia fizeram escolhas erradas? É o livre-arbítrio, amado. Esse é o livre-arbítrio do homem. Mas não existe livre-arbítrio para escolher Deus. O nosso livre-arbítrio só vai até aqui, nas escolhas práticas da nossa vida. Onde termina o livre-arbítrio, começa a soberania de Deus. Só que as pessoas confundem isso. Insistem em dizer que o homem tem o direito de escolher Deus ou não. Tem o poder, gente. Poxa vida, um pouco tempo atrás agora, eu ouvi um pregador, um pastor, que eu conheço a sua vida espiritual, conheço o seu testemunho, sei que é um homem de Deus, mas por falta de discernimento, por falta de buscar um pouco mais de conhecimento, teve a ousadia, de dizer que o homem é que tem o poder de escolher Deus, que Deus não tem o poder de atuar nessa parte, que o poder não está em Deus, o poder está no homem, para fazer as escolhas dele em decidir se é Deus ou não, que Deus só fica assistindo, que Deus não tem poder para poder agir nessa área. Isso é blasfêmia, isso é um erro, isso é um pecado. Não presta atenção, observe que o livre-arbítrio, ele é tão assim, na vida das pessoas hoje dentro das igrejas, que sinceramente, eu acho que coloca as pessoas cegas nesse sentido. Não existe livre-arbítrio para escolher Deus. Ninguém tem a liberdade de escolher Deus ou o diabo, o céu ou o inferno. Quem é que vai escolher o inferno? Quem é que vai escolher o diabo? Não existe isso. São circunstâncias, são situações, entendem? Que o processo, ela só é definida pela pregação da palavra de Deus. Então as pessoas têm que parar e pensar e analisar quanto a essas coisas. O livre-arbítrio termina aqui, nas escolhas práticas da nossa vida. Muitas das vezes nós fazemos. Eu fiz muitas escolhas erradas na minha vida. Esse é o meu livre-arbítrio. E Deus permite, sim, mas tudo para trazer um conserto. Se você for filho de Deus, mesmo que você venha tomar decisões erradas, tenho certeza que o Espírito Santo vai trazer a luz do conserto na tua vida. O Espírito Santo sempre age no final. A vontade de Deus sempre prevalece. Muitas das vezes acontecem coisas na nossa vida por escolhas erradas que nós fazemos. Mas se você for uma pessoa de Deus, se você realmente for escolhido do Senhor, você não permanece assim. O Senhor, Ele é fiel à sua palavra. O Senhor é fiel a si mesmo. Amém? Aquele que começou vai terminar a obra. Então as pessoas têm que aprender a ter um certo discernimento quanto a este assunto. Existe muito equívoco quanto a esse negócio de soberania de Deus e o livre-arbítrio. Deus o homem não é marionete. Deus é. É mais fácil Deus ser marionete na mão do homem do que o homem ser marionete na mão de Deus. Vamos parar, vamos raciocinar. Tudo uma questão de discernimento, uma questão de raciocínio, uma questão de, de aprender a assimilar as coisas. Tem que aprender a ter discernimento da palavra do Senhor. Amém? Então, esse é um primeiro ponto, o primeiro tópico que eu sustento. Eu creio na pregação da predestinação, sim, e vou continuar pregando a predestinação com esta visão. Amém? Segundo tópico que muitas pessoas me criticam, a questão do batismo nas águas. Amados, eu nunca disse aqui que aquele que é batizado está pecando. Eu nunca disse aqui que aquele que batiza peca. A questão, amado, não é o fato de você ser batizado nas águas ou não ser. Para mim isso não tem significado nenhum. Para mim isso não soma nem diminui. A única coisa que eu sustento é que
Batismo nas águas não salva ninguém. Batismo nas águas não salva, não é garantia de salvação para ninguém. É isso que eu sustento. Se você é batizado nas águas ou não, para mim isso não tem importância. Se você tiver o Espírito, aí sim. Se você tem o Espírito ou não tem, aí é que está a questão, amado. Aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Tem muita gente aí sendo batizada nas águas e não sabe nem o que está acontecendo. Não sabe nem o que significa isso. Não tem mudança de vida nenhuma, não há arrependimento. Pessoas são sendo batizadas sem arrependimento. Pessoas sendo batizadas nas águas sem ter consciência realmente de pecado, de santidade. E o que adianta isso? Entende o que eu quero dizer? Eu não sou contra o batismo nas águas, eu sou a favor do batismo com o Espírito Santo, é diferente. A questão do batismo nas águas é que eu não sustento isso. Mas eu nunca disse aqui que é pecado, eu nunca disse aqui que é heresia, nada a ver. É apenas um ato que se iniciou lá em Atos dos Apóstolos, a pregação de João Batista, e que hoje eu não creio que não deve mais ser dessa maneira. Que o batismo com o Espírito Santo substituiu isso. Se você não for batizado nas águas e ter o Espírito Santo, isso que importa. Porque é o Espírito Santo que salva. É o batismo com o Espírito Santo. É o lavar. É o que diz aqui em Tito. Vamos lá. Tito, capítulo 3, a partir do versículo 3, que diz assim, ó. Porque também nós éramos, no outro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Então esse versículo ele é muito específico, ele é muito claro em dizer que a salvação se dá pela lavagem da regeneração do Espírito Santo. É pelo derramamento do Espírito, amém, amados, que nós somos salvos. Que há a remissão, que há a purificação, que há a lavagem, que é feita uma nova criatura, mano. O batismo nas águas era apenas um complemento do batismo de João, na época que os apóstolos trouxeram no decorrer ainda do seu ministério até um certo ponto, onde a luz do Evangelho, do Espírito Santo, clareou para essa realidade que o apóstolo Paulo está trazendo aqui. Amém? No final das contas, quem salva é o Espírito, é o derramamento. Quem tem o Espírito de Cristo, se você não tem o Espírito de Cristo, você não é dele. Se eu não tenho o Espírito de Cristo, eu não sou dele. Não adianta, mesmo que eu tenha sido batizado nas águas, isso não é garantia de nada. Eu tenho que receber o Espírito. Ah, mas todo batizado nas águas recebe o Espírito. Isso depende. Como eu disse aqui, tem muitas pessoas que são batizadas nas águas que não se arrependem, continuam praticando erro, continuam praticando pecado, não obedecem à palavra do Senhor. É batizado porque é influenciado pelas pessoas, é influenciado pelo ministério a se batizar, mas não tem consciência de pecado, realmente não entende. Tem muitas pessoas assim. E ninguém recebe o Espírito Santo. Se não houver arrependimento, como que vai receber o Espírito Santo? Se não houver mudança de vida, como que vai receber o Espírito Santo? Em outro texto, o apóstolo Paulo fala que o Espírito Santo é nos dado quando nós ouvimos a palavra e cremos na palavra e recebemos a palavra do Senhor. Aí o Espírito de Deus é derramado sobre a nossa vida. Mas tem que haver arrependimento, mano. Batismo nas águas não é prova de arrependimento, não. Infelizmente não é assim. Quantas pessoas são batizadas nas águas, daqui a 3 meses se afasta de novo? Quantas pessoas são batizadas nas águas e continuam pecando, continuam no erro, continuam fazendo as coisas erradas? Não tem senso de santificação, de obediência. Amém? Nós temos que pregar o batismo do Espírito Santo, derramamento do Espírito Santo.
temos que ensinar as pessoas a se envolver, a buscar a experiência com o Espírito Santo, a se envolver no poder do Espírito, aos dons espirituais, a buscar essas coisas, que é isso que testifica. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo é que testifica com o nosso espírito que nós somos filhos. Se não houver a testificação do Espírito Santo, não adianta nada. É o Espírito Santo, é o Espírito de Cristo que faz a diferença na nossa vida. Infelizmente a geração de hoje, ela está surgindo aí no mundo evangélico sem conhecer o Espírito Santo. Tem muitas pessoas hoje, infelizmente dentro das igrejas, que não sabem o que é o Espírito, não sabem o que é o poder do Espírito, não tem experiência com o Espírito Santo, não se envolve com os dons espirituais. Entende? É disso que isso é que nós temos que resgatar. Batizando nas águas ou não, nós temos que resgatar. É o poder do Espírito Santo. Temos que reacender em nome de Jesus, trazer o avivamento do Espírito no meio de nós. Amém? Temos que despertar para a realidade do Espírito Santo. Na vida de muitas pessoas dentro da igreja hoje, o Espírito Santo está sendo esquecido, colocado de lado. E como eu disse, muitos nem conhecem o poder do Espírito, nem conhecem a experiência, nem conhecem os dons espirituais. Amém, gente? Então é isso que eu sempre falo na questão do batismo. A questão não é o batismo nas águas. Você não está pecando por ser batizado, repito. E se você quer batizar, batiza, não tem problema nenhum. Só que para mim a visão é aquilo ali não surte efeito. É apenas para mim, é apenas um ato simbólico que simboliza apenas uma cerimônia de batismo e tal. Mas na prática, no funcionamento mesmo da vida espiritual, tem que receber o Espírito. Tem que se buscar o Espírito. Buscar não, receber o Espírito. Amém? Tem que crer no Espírito. Para receber o Espírito Santo, tem que crer. Para receber o Espírito Santo, tem que aprender sobre ele. E tem muita gente. Lembra daquela passagem de Paulo, não sei qual era a cidade que ele chegou, que havia ali muitos discípulos de Jesus e que só conhecia o batismo de João, que Paulo perguntou, e o batismo com o Espírito Santo? Eu nunca ouvi falar que houvesse nem sequer o Espírito Santo. Como que é importante se ensinar o Espírito Santo na igreja? Porque a falta de conhecimento do Espírito Santo, da presença do Espírito, da obra do Espírito, torna a pessoa ignorante quanto a isso. Entende? E aquele povo daquela cidade só conhecia o batismo de João. Eles criam em Jesus, mas não tinha experiência com o Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz, não, se você crer, se você recebeu, amém. Você foi batizado no batismo de João, tudo bem, a purificação do pecado, né? Purificação do arrependimento dos pecados, amém. Mas você precisa receber o Espírito Santo. E o apóstolo Paulo colocou a mão sobre eles e todos foram cheios do Espírito Santo, amém. Porque ali naquele momento eles conheceram realmente o que era o Espírito Santo. Paulo pregou e ensinou sobre o Espírito Santo para ele. Então eu vejo um pouco disso. Eu vejo hoje em dia, no meio da geração hoje dentro das igrejas, que não se ensina o Espírito Santo como deveria ensinar. Porque as pessoas não conhecem o Espírito Santo como deveria conhecer. E pela falta de conhecimento do Espírito Santo, fica ignorante, amém, na vida espiritual quanto a isso. Entende, amados? É disso que eu estou falando. E é disso que eu prego. É sobre isso que eu prego. Nada contra o batismo nas águas. Para mim, batizar ou não batizar nas águas, para mim não tem importância. Isso para mim não tem significado. O que significa realmente remissão dos pecados. E ser uma nova criatura é a pessoa receber o Espírito Santo na vida dela. Ter experiência com o Espírito Santo. Amém? Nada contra o batismo. Para mim, batizar ou não batizar, para mim, não tem significado nenhum. Eu nunca disse aqui que é heresia batizar nas águas, ou que é pecado ser batizado. Não é disso. A questão não é essa. Amém? Apenas se ter esta visão, essa compreensão quanto à necessidade de se buscar o batismo com o Espírito Santo. Ou seja, para realmente crer e receber o batismo com o Espírito Santo. Amém? E o terceiro tema, né? Estamos falando muito tempo aqui, é sobre o dízimo. Muitas pessoas que me criticam, principalmente quanto ao dízimo, né? Principalmente, mais do que qualquer outra coisa. Mais do que predestinação, até mesmo batismo.
Aliás, não, o batismo é o mais polêmico. É o mais polêmico que é o batismo. Já percebi isso. Mas o dízimo ainda mexe com muitas pessoas. E o dízimo, eu afirmo, para mim, o dízimo não é para nós. O dízimo não é para a igreja do Senhor Jesus Cristo no tempo de hoje. Isso não é para ser pregado mais. Isso não é para ser ensinado no nosso meio. Eu não digo, repito, para mim, eu não vou afirmar que é heresia pregar dízimo. Não, a questão não é essa. É como a questão do batismo. Eu só creio que houve mudança. Agora, a lei que hoje predomina no nosso meio é a lei da semeadura. É aquilo que nós ofertamos ou damos na casa de Deus, contribuindo na casa de Deus por amor, de coração, com alegria. E isso não tem valor. Ou seja, isso não tem valor específico. Não existe esse negócio de 10% na igreja do Senhor Jesus Cristo hoje. Não existe. Amados, o dízimo era uma maldição da lei. Ou seja, não dízimo, né? Mas aqueles que não dizimavam, e havia como toda lei, todo aquele que não praticava a lei era maldito. E o dízimo fazia parte desse mandamento. Mas Jesus se tornou maldito por nós. Ele levou toda a maldição da lei na cruz. Hoje nós somos livres, libertos. Nós não andamos debaixo, não servimos a lei. Nós agora estamos no tempo da graça de Deus. E o contribuir na casa de Deus também entrou nesse pacote. Eu não aceito esse negócio de muitos pregadores pregar graça, prega graça, até a predestinação, mas não abre mão do dízimo. É claro que não abre mão do dízimo. Ué, é conveniente manter o dízimo ali. Como é que agora ele vai ensinar o povo, né, a educar o povo e afirmar que tudo que ele pregou até então era equivocado? Como que vai trazer essa mudança hoje para a igreja? E outra coisa, manter o dízimo como é que fala? É garantia de sustento, infelizmente. Quantas pessoas hoje não exploram, né, o povo dentro da igreja com relação a finanças? Vão tirar o dízimo? Claro que não. Então é conveniente manter o dízimo. Vai sempre haver argumentos e mais argumentos em cima disso. Mas a verdade é essa. O dízimo não é para nós hoje. Hoje existe uma lei na semeadura que está em 2 Coríntios, capítulo 9. Olha só o que diz o versículo 6. Diz assim: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também se fará. E o que também semeia abundância, em abundância também se fará. Cada um contribua segundo o propósito no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Essa é a lei da contribuição na igreja do Senhor hoje. Se você semear muito, você vai colher muito. Se você semear pouco, você vai colher pouco e acabou. Não existe mistério, não existe terror, não existe devorador, não existe ser chamado de ladrão, nada disso. Simplesmente, se você dá com alegria, você recebe. Se você não der, você não recebe. Amém? A recompensa vem do Senhor segundo aquilo que você coloca no altar do Senhor. Não existe terror. Não precisa botar terror na igreja. Não precisa trazer maldição para o povo. Ah, se você não dizimar, você é ladrão. Ah, se você não dizimar, o espírito devora tudo dentro da sua casa. Isso é terrorismo. Não existe essa maldição para nós hoje. Não estamos mais debaixo da lei. Amém, pessoal? Mas, simplesmente, se você semear muito, você vai colher muito. Se você semear pouco, você vai colher pouco. Acabou, não tem mistério. Por isso que diz, cada um contribua segundo o que propõe no seu coração. É você e Deus e acabou. Não existe negócio de 10, 15, 20, 30, 40%, nada disso. Você é que vai dizer no teu coração o que você vai dar na casa do Senhor. Isso traz liberdade, amado. Eu aprendi a ofertar na casa de Deus. Eu me desprendi dessas coisas. Antes eu tinha muita dificuldade quanto a isso. Hoje eu aprendi, eu fui disciplinado por causa disso aqui. Eu abri meu coração, hoje eu entendo. Quando eu estou na casa de Deus, dou com alegria. Eu sou sincero em dizer, dou com alegria, dou com prazer. Eu não fico prestando atenção, na porcentagem.
se está de acordo. Não fico usando calculadora não. Se eu perceber que naquela semana dá para me dar aquela oferta com alegria, eu dou. Amém? Aleluia, e é assim que funciona. Eu tenho consciência daquilo que realmente eu dou e contribuo na casa do Senhor. E eu recebo segundo a medida que eu dou. E é simples assim. Em outro texto, Paulo fala, né? Que cada um contribui segundo a sua prosperidade. Amém? Mas com alegria. Com alegria, com satisfação no coração, não com tristeza, mas não por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então, é essa lei que hoje existe no meio da igreja. A lei da semeadura. Aquilo que nós trazemos no altar do Senhor, ofertamos na casa do Senhor, contribuímos na casa de Deus com alegria. Correto? Aquilo que o teu coração propõe a dar. Não existe porcentagem, não existe aqui obrigação, nada disso. Amém? Existe aqui uma contribuição voluntária, uma contribuição de amor. Nós somos livres para isso. Agora, dízimo, acabou esse negócio de dízimo, maldição, devorador, ladrão, fazer prova com Deus, colocar Deus na parede. Não faça isso não. Não faça isso não. Dê, oferte, contribua com alegria, porque a contribuição, quando você dá na casa de Deus, você está dando por aquilo que Ele já te recebeu. Não tem esse negócio de fazer prova com Deus, sacudir Deus e agora eu quero. Não vai nessa visão não. Lá no espírito de Abraão, quando ele deu o dízimo, quando ele, naquele momento ali, ele lançou o dízimo para o seu povo, mas ele trouxe ali o espírito da graça. Quando ele foi abençoado com Melquisedeque, ele dizimou. Então é esse espírito que nós temos que trazer. Amém? Dar na casa de Deus, contribuir na casa do Senhor com alegria por aquilo que Ele já fez, por aquilo que Ele já nos deu. Não com o pensamento de dar para poder receber, fazer prova. Não, agora eu quero isso, eu quero aquilo. Isso não existe. Isso não é oferta, isso não é contribuir com alegria, isso não é contribuir com amor. Não é. Isso é contribuir por necessidade, por conveniência, tá? Tem nada a ver com o coração da pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo que hoje nós devíamos trazer no nosso mundo. Então é isso aí, pessoal. Que você venha fazer as suas comparações. Como diz a palavra, comparar coisas espirituais com espirituais. E faça seu julgamento. Deixa aí seus comentários para ver o que vocês acharam do vídeo, tá? Do que vocês discordam, do que vocês concordam, enfim. Esse foi o objetivo desse vídeo. Expor para vocês os 3 tópicos, polêmicos da minha pregação. Amém? Fique com esta palavra e que você fique bem.